Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Tatiana e estamos reunidos aqui hoje no nosso podcast especial sobre o Novembro Roxo, o mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade. E hoje, então, nós vamos falar sobre um tema que envolve cuidado, ciência e, acima de tudo, amor. Nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do pré-natal, né, na prevenção da prematuridade, conhecer um pouquinho mais sobre o papel essencial da unidade de terapia intensiva neonatal, entender como o acolhimento das famílias faz toda a diferença nessa jornada e destacar um pouco sobre a nossa infraestrutura e qualidade assistencial da Unimed Vale dos Sinos, né, que trabalha aí todos os dias para oferecer o melhor começo de vida para os nossos pequenos guerreiros. Estou muito bem acompanhada, então, né, vou deixar aqui que os médicos se apresentem. Dr. Fábio. Bem, Dr. Fábio Schmidt. Trabalho na neonatal diariamente, na rotina e fazendo plantões. E estamos aí para ajudar, né, ajudar o pessoal a conhecer um pouco mais da nossa neonatologia. Olá a todos. Estou junto aqui com companheiros já de longa data. Meu nome é César Luiz Rica, eu sou pediatra e neonatologista, colega do Dr. Fábio já de longa data, e fico feliz pelo convite. Nós podemos conversar aqui, esclarecer algumas dúvidas, trocar ideias, experiências. Espero que seja bem proveitoso para todos que vierem nos assistir. Bem, então a gente vai começar um pouquinho falando sobre a importância da prematuridade, né? Vamos ouvir aí um pouquinho da opinião de vocês. Por que falar da prematuridade é tão importante no contexto atual? Então, gostaria de ressaltar que esse tema é extremamente importante, né? A gente sabe que hoje 10% dos nascimentos são prematuros, né? E a gente sabe que acontece em qualquer classe social, seja classe baixa, média ou alta. Então é extremamente importante, acho que dedicar um mês à prematuridade é de bom grado, né? A gente sabe que isso vai acontecer ao longo de todo o ano, nós vamos ter prematuros para lidar. Então, acho que é conscientizar e explicar para a população sinais de alerta e como lidar com isso é extremamente importante. Na prática, Dr. César, quais são as principais causas da prematuridade? Bem, eu só queria complementar uma coisa, complementar o que o Dr. Fábio falou, só trazer um dado numérico que eu acho. Quando eu tive acesso a esse dado, eu fiquei extremamente impactado com ele. Eu acho que as pessoas é importante terem consciência. Rapidamente, para não estender muito o nosso tempo, anualmente no mundo nascem 15 milhões de prematuros. Ou seja, como o Dr. Fábio falou, um bebê em cada 10 que nasce no mundo é prematuro. No Brasil, o último levantamento, 340 mil prematuros por ano. 960 prematuros por dia. 40 prematuros por hora. Então, esse tipo de situação de saúde não pode ser negligenciado, tá? Então, a própria Organização Mundial da Saúde considera que a prematuridade é o principal motivo de óbito pediátrico até 5 anos de idade, principalmente nesse período neonatal. Então, como o Dr. Fábio falou, a importância de nós conversarmos, não só hoje, mas diariamente com a população, é de extremamente importância porque transformou-se num problema de saúde pública. O prematuro é um ser que vai exigir da família, de nós médicos, obviamente, e da sociedade no segmento da vida dele. Deixou de ser exceção, como o Dr. Fábio falou, e virou uma rotina nos hospitais. Então isso é extremamente importante, gente. Eu acho que quando eu tive acesso a esse dado numérico, eu fiquei assim chocado. É muito prematuro que nasce. É muita gente, tá? Então nós temos que manter esse trabalho diuturnamente. Então eu acho super importante nós estarmos aqui para levar isso para a população. Certo? Aí. Perfeito. E pensando nisso, assim, quais são as principais causas que levam esse nascimento prematuro? Muitas. O principal motivo de desencadear atendimento e prematuro é a doença materna, né? Não é, na realidade, uma doença do bebê, é uma doença materna.
que é chamada de pré-eclâmpsia, né? Quando os níveis pressóricos da gestante aumentam, associado a uma perda de proteína, na realidade é uma doença da placenta. Ou seja, a placenta, por algum motivo, desencadeia essa alteração no organismo da mãe. E muitas vezes tem que se intervir logo porque existe um risco tanto materno quanto para o bebê, né? Então essa certamente é a principal causa de prematuridade no mundo inteiro, né? Existem outras, né, doenças maternas, como a gente já falou, outras como, por exemplo, diabetes gestacional, né? A própria hipertensão materna, hipertensão crônica materna é um motivo, né? Tabagismo materno, infecções eventualmente da mãe, né? Infecções que ela pode adquirir, uma simples ruptura de bolsa amniótica por algum motivo, pode ser uma infecção ou simplesmente do nada pode acontecer. Isso tudo são motivos que podem levar ao nascimento prematuro de um bebê. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, hoje em dia é uma situação que tem muitas adolescentes, né, gestando, né? Isso também leva a complicações no pré-natal não adequado. Felizmente, nós vemos no nosso dia a dia que o pré-natal, a nível do Sistema Único de Saúde, melhorou. Tá? Houve uma evolução da qualidade de atendimento das gestantes a nível do Sistema Único de Saúde. Sim. Mas mesmo assim, com todo esse cuidado, o índice de nascimentos prematuros ele permanece. O que nos está dando condições é, conforme o nível de prematuridade, dar condições de sobrevida ao bebê. Isso é uma coisa super importante, né? O índice mantém-se, uma coisa absurda. Mas quanto menos prematuro o bebê for, maior chance dele sobreviver e dar-nos o melhor atendimento possível. Eu acho que para quem está nos assistindo é interessante também saber os tipos de prematuridade, né? Importante a gente falar sobre o extremo, o tardio, o moderado. Falem para nós um pouquinho aí sobre essas faixas aí. Quer falar? Não, hoje em dia, assim, classificações, a gente considera o prematuro extremo aquele prematuro que nasce abaixo de 1.500 gramas, né? Geralmente está associado a idades gestacionais muito baixas. No Brasil, a chance de sobrevivência de um prematuro abaixo de 24 semanas é muito pequena. Mas existem, logicamente, casos que a gente consegue salvar o bebê, né, estando com 24, 23 semanas. O melhor índice mundial de atendimento de prematuro, hoje em dia, é no Japão. Né? O Japão está conseguindo salvar cada vez mais bebês de 22 semanas. Né? Abaixo de 22 semanas não existe relato de sobrevivência. 22 semanas... Então, a nível Japão, né, tem acontecido bastante bebês que se salvam. Nos Estados Unidos também tem alguns relatos, mas via de regra é mais assim 23 semanas em diante, não é, César? Não, acho que só complementando, tem um prematuro tardio, né? Porque o que é prematuro? Acho uma coisa importante, né? Comentar, né? O Ministério da Saúde estabelece que o bebê prematuro é aquele abaixo de 37 semanas de idade gestacional, certo? Isso é um divisor, assim, né, de classificação, de prognóstico, que às vezes no nosso dia a dia, né, doutor Fábio, não é bem assim que as coisas acontecem, mas oficialmente. Você tem o prematuro tardio, que é de 34 a 36, prematuro moderado, 32 a 34, prematuro, né, até o prematuro extremo baixo peso, 28 semanas, abaixo de 1,5 kg, como o doutor Fábio falou. E uma coisa importante é que esse tipo de prematuro, que o Dr. Fábio falou, prematuro extremo, é frequente. Deixou de ser exceção e passou a ser frequente, ou seja, o nosso nível de exigência do nosso trabalho é cada vez maior, né? Aumentando o trabalho, aumentando o investimento e aumentando o tempo de internação desse bebê. Tá? Não quero entrar no outro foco que a Tati vai dar seguimento, mas aí é uma situação bem complexa, tá? Que a gente vai conversar com vocês no transcurso do nosso bate-papo aqui, né? Você tá bem engajado aí, porque... Aí a gente se empolga e acaba falando
um pouco além do... sai um pouco do roteiro que nós combinamos previamente aqui. Não, e é bem isso mesmo, porque acho que é importante a classificação para quem está nos assistindo e entender que muito da sobrevivência e do prognóstico vai estar relacionado a essa questão de idade gestacional e de peso. E aproveitando, né, o gancho, quais as principais evoluções que a gente teve no cuidado desses bebês prematuros nos últimos anos, assim, que vocês percebem, né, em termos de tecnologia, de cuidados. Então, vamos abrir uma cerveja que o papo é longo, né? São Quer muitos falar? anos, né? Não, assim, nós podemos comentar, mas assim, o grande boom da prematuridade foi ali nos anos 90, né, 90, 91, quando surgiu uma substância que existe no pulmão de todos nós, e no prematuro está faltando, que é a principal causa de severidade, é essa deficiência dessa substância chamada surfactante. Então, a partir ali da década de 90, né, 90, 91, essa substância foi retirada, principalmente do pulmão do porco, ou do pulmão do gado, do boi, né? E essa substância foi tratada e sintetizada e levada para a gente usar a nível clínico. E isso aí fez com que os bebês que morriam muito por não ter pulmão para ventilar e se oxigenar, a gente conseguiu, através dessa substância injetada direto no pulmão, fazer esses bebês sobreviverem. Tu não acha que esse foi o grande boom da neonatologia? É que, assim, nós temos uma certa estrada de prática médica. Dr. Fábio e eu somos neonatologistas que vivenciamos a era pré-surfactante, certo? Eu queria contar uma história para vocês, que se eu não contar, vou ficar depois com remorso de não ter contado para vocês. Isso eu fui atrás, né, da literatura e achei essa história fantástica. Tá? Eu vivenciei de certa forma, sei. Eu não quero me prolongar muito, senão vai ficar, não vamos respeitar o nosso tempo. Mas como o Dr. Fábio falou, o surfactante é uma substância extremamente importante à nossa sobrevida, né? Isso é uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas entenderem por que o bebê morre, tá? Sempre faço uma analogia. É como nosso pulmão tem milhões de alvéolos que são pequeníssimos, 500 milhões de alvéolos são pequeníssimos balões. E no final, quando nós botamos o ar para fora, como fosse um balão, ele não colaba como se fosse um balão de aniversário, ele se mantém um pouco aberto. Então, como o Dr. Fábio falou, o que mantém esse alvéolo, esse pequeno balãozinho para as trocas de ar, é o surfactante. O bebê prematuro ele não tem esse surfactante. Quanto mais imaturo, menos ele tem. Tá? E nós vivenciamos isso porque quando nós começamos a trabalhar na neonatologia, nós não tínhamos esse recurso terapêutico. Aí entra uma história que eu quero comentar com vocês que eu achei fantástica, tá? O surfactante já é conhecido desde 1929, tá? Através de estudos. E ele foi desenvolvido e caiu um pouquinho de descrédito na década de 50. A comunidade médica na época não deu tanta importância ao surfactante no óbito dos prematuros. Porém, aconteceu uma coisa louca, muito interessante, tá? O Kennedy e a Jacqueline Kennedy tiveram um filho prematuro. O nome dele era Jack. Ele nasceu com 34 semanas, 2,1 kg. Certo? E ele morreu com menos de 40 horas de vida, esse bebê. Nos Estados Unidos, o filho do presidente, com todo o aparato técnico que existia, foi em 1969, agosto de 1963. Ele teria a minha idade. Isso me impactou bastante. Então, ele nasceu de cesárea de urgência porque a Jacqueline Kennedy teve um descolamento de placenta. Ok? Boston, hospital, levar de helicóptero a criança. Estavam numa casa de campo deles e a criança morreu com 40 horas de vida. O que aconteceu? A mídia americana ficou espantada, isso foi muito difundido. E o Kennedy, nessa situação, ele destinou o valor atual que equivaleria hoje a 2 bilhões de dólares para pesquisa e investimento em tecnologia. O que aconteceu? Decolou. Então, esse fato, essa tragédia pessoal da perda no bebê, do Jack, impulsionou todo o desenvolvimento do surfactante, como o Dr. Fábio falou. E na década de 90, como ele falou, nós começamos a aplicar o surfactante. Claro, teve estudos, muitos estudos, né? Óbvio. Mas isso fez uma diferença brutal na sobrevida do prematuro.
a sobrevida aumentou em 50% logo no início. Então, isso é porque o surfactante foi, até hoje, a única substância farmacológica desenvolvida exclusivamente para o prematuro. É isso. Isso é uma coisa fantástica, né? Então, foi um divisor de água na nossa prática médica. Nós perdíamos os bebês porque nós colocávamos o bebê em ventilação mecânica, aguardando que o surfactante do próprio bebê viesse a se desenvolver. Isso demorava dias. E os bebês não resistiam. Não resistiam, eles morriam. É. Então, para nós, Era foi uma coisa triste. muito legal. Tá? Muito triste antes, a nível né? mundial, foi um verdadeiro divisor de águas na sobrevida dos bebês prematuros. Basear em si uma tragédia pessoal, salvou muita gente. Isso é muito interessante. Esse foi o grande boom. Esse né? foi o boom. Mas, claro, nós. a Tati comentou aqui o que mais, né? Claro que tem muita coisa, assim, a cada ano que vai se desenvolvendo melhores técnicas de abordagem desses bebês, melhor acesso venoso. Hoje em dia a gente passa um catéterzinho chamado a gente chama de PIC, né? Que é um catéter que se instala através da pele, numa veia mais central que vai até próximo do coração. Isso mantém esse acesso venoso por muito mais tempo. Nós temos respiradores de última geração hoje em dia, que isso aí ajuda muito também na questão ventilação. Antigamente os respiradores eles só inflavam oxigênio sob pressão para dentro do pulmão. Hoje em dia a gente respeita muito mais a fisiologia do bebê. O respirador dispara quando realmente o bebê respira, né? A questão de tratamento de infecções nesses bebês que acomete muito, bebês ficam muito tempo dentro da UTI neonatal, são atingidos por germes muito agressivos, então antibióticos de cada vez mais eficientes, né? Então tem uma série de situações, os cuidados da enfermagem, nem se fala, né? Que são importantíssimos. Provavelmente uma das questões mais importantes é o cuidado da enfermagem nesses bebês, porque é elas que ficam avaliando o bebê diariamente por um período mais longo. Então a informação que elas nos dão é muito importante. E acho que é mais isso. Incubadoras também de última geração, com umidificação. O bebê fica num ambiente mais umidificado, uma temperatura mais neutra, quer dizer, ele não varia tanto a temperatura, o que pode trazer prejuízos graves para o bebê. Então tem uma série de questões, né, Tati, que pode nos ajudar aí. Os próprios protocolos, né, de atendimento. É questionável, assim, a qualidade do atendimento a qualidade do atendimento neonatal que nós vivenciamos na nossa prática é absurda quando nós iniciamos nossa atividade e como nós temos condições atualmente, né? É muito louco, porque as primeiras incubadoras foram baseadas em chocadeiras, né? Essa é a real. Isso já demonstrou melhora na sobrevida dos bebês tão prematuros. Mas eu quero dizer assim, que a tecnologia, ela avançou muito, tá? Muito nos últimos anos. Dentro da área pediátrica, com certeza a área neonatal foi uma das áreas que sim, houve um boom tecnológico que muitas vezes essa tecnologia foi transferida para outros setores do atendimento médico até de adulto. Tá? A capacidade que os respiradores foram desenvolvidos para ventilar um recém-nascido prematuro, ao nível de sofisticação que eles atingiram atualmente, estão beneficiando os adultos também. Pela capacidade tão refinada que esses equipamentos têm hoje em dia, que nos dá uma segurança super importante de nós não agredirmos aquele pulmão que está imaturo, que vai se desenvolver diariamente durante 3, 4 meses de internação, tá? Então, para nós foi uma coisa muito legal. Eu fico muito feliz, com certeza o Dr. Fábio também, de poder participar desse momento histórico nós como pediatras, tá? Isso é muito legal, gente. Eu fico feliz por isso. Porque quando nós iniciamos, perdíamos muito bebês. O índice de sobrevida era pequeno e agora nós temos condições de grande parte desses bebês. A geração mais nova de médicos não viveu esse trauma que nós tínhamos, né, César? De ver bebês assim, às vezes bebês de 2 quilos, 2,5 kg morrendo, porque eles não tinham pulmão desenvolvido, tinham peso. Explodiu o pulmão do bebê, estourava como um balão e as crianças morriam, né? Então, isso mudou muito. Mudou muito. Então, para nós, com certeza, a gente fica muito feliz de ter contribuído historicamente para isso. Isso eu acho muito legal, né? Como profissional, né? Óbvio. Além do todo o envolvimento da enfermagem, do grupo assistencial. Hoje em dia, uma unidade,
nós médicos fazemos parte de uma engrenagem, tá? Que tem que funcionar em perfeita harmonia, tá? Então, assim, ó, hoje em dia, a evolução dos cuidados de enfermagem foi fantástico também. A Tati pode falar depois alguma coisa para nós, mas, assim, a qualidade é fundamental. O cuidado com parte nutricional, tá? Nutrição parenteral, nutrição, né? Tá? Além do que o Dr. falou, dos antibióticos, mas esse conjunto de profissionais com protocolos, com rotinas bem estabelecidas, hoje em dia, a nossa unidades bem estruturadas, as coisas funcionam quase de olho fechado, tá? Porque é uma rotina, as pessoas sabem exatamente o que elas têm que fazer e em que momento elas têm que fazer. Isso nos dá segurança gera segurança para a família, tá? Eu acho que isso é fundamental, né? Em qualquer serviço que atende um ser tão delicado, tá? E que, se nós bobearmos, ele pode ter complicações sérias. Então, nós dependemos muito desse grupo assistencial, tá? Para nos dar feedback, aquele feeling do que está acontecendo, né, doutor Fábio? Com o bebê. Às vezes é muito comum, a gente, no nosso dia a dia, a enfermeira técnica ou a enfermeira, hoje esse bebê não tá legal. Ele estava mais ativo, hoje ele está menos ativo. Porque, assim, as infecções, como o doutor Fábio falou, dos antibióticos, é um diagnóstico muito clínico. Os exames muitas vezes não são bem esclarecedores para nós. Então, esse feeling de grupo, esse feeling de equipe multidisciplinar é fundamental, tá? É fundamental para nós. Não existe unidade neonatal sem um grupo coeso e um grupo que tem uma rotina bem linkada. Tá? As coisas funcionam naturalmente. E, com certeza, no nosso hospital, o grupo de enfermagem que mais tempo de casa tem é o grupo da ANEL. Tá? Esse é um mérito da instituição Unimed. É verdade. Realmente Nós temos funcionários de 20 anos, 25 anos 25 que estão lá. Então, são pessoas que... Hoje. Sabe? Isso é fundamental. Isso a gente tem que ser muito relevado, tá? Na atividade nossa. Isso aí. O cuidado de enfermagem, ele inicia no momento em que o médico vem e diz, tá, te prepara um leito que vai nascer em 24 semanas. Né? Então, ali a gente já começa a prever os recursos. Para o gatilho, vamos lá, a coisa tem que funcionar tudo certinho, não dá para ficar... Vou pensar o que eu vou fazer. E é tudo baseado em protocolos. São anos de experiência, né? Exatamente. Isso tu chega isso se chama assim, de serviço. Claro. Isso não se consegue... não é de uma hora para outra. É anos de convivência, anos de trabalho, anos de troca de experiência, de convívio. Sem dúvida, isso né, faz troca de conhecimento com outras instituições. Então, isso nos dá o feeling, né? A experiência de grupo gera segurança. Isso é fundamental. Isso não está em livro. Estão nas pessoas. Claro. Né? Essa sinergia do plantão é fundamental, né, para o sucesso do nascimento. Porque disparam vários gatilhos, né? Para nós ali da enfermagem, é o protocolo de manuseio mínimo, é o protocolo de dor, é o protocolo de cuidados com a pele. Então, é bem isso. Mesmo antes do bebê chegar dentro da UTI, a enfermagem já sabe, precisa prever esses recursos, porque eles de fato vão interferir no que vem na sequência do atendimento desse bebê. Mas aí, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre pré-natal e prevenção. É fato de que hábitos de vida e condições maternas influenciam numa gestação saudável, sim ou não? Sim. Total, né? Total, isso é questionável. E no desfecho para partos prematuros, quais as implicações aí que vocês veem? Tá. O desfecho, um nascimento prematuro é um sinal que alguma coisa não ocorreu como desejado, né? Alguma coisa aconteceu. É como o Dr. Fábio falou anteriormente. Pressão alta, hipertensão materna é uma situação extremamente comum. É difícil nós encontrarmos uma mãe que gestou um prematuro, que teve um filho prematuro, que não tenha uma hipertensão arterial associada à evolução clínica dela. Tá? Pré-eclâmpsia, que é o desenrolar muito patológico, muito ruim dessa situação da pressão arterial é extremamente comum. Porque para nós... Sim, isso é comum está relacionado aos prematuros. Muito comum quando está relacionado a prematuro, né? Não é que toda gestante, claro, fica hipertensa. Não, digo... Exatamente, uma gestante com hipertensão arterial corre o risco de desencadear um parto prematuro, né? Então, assim, é extremamente comum. Então, o cuidado pré-natal, pressão arterial,
Diabetes gestacional, como foi dito, pré-natal rigoroso é muito importante para nós, tá? Doenças, obviamente, que podem acontecer no período neonatal, no período gestacional do bebê. Tem muitas patologias previsíveis, tratáveis, né? Que podem gerar um bebê prematuro. Mas, estatisticamente, né, a mais alta, com certeza, é a hipertensão arterial materna. E importante ressaltar que, logicamente, quem é o médico que vai nos ajudar nisso aí é o obstetra, né? Porque o obstetra que é o médico que tem a paciente, tem a gestante como cuidador. E esse obstetra é o médico que vai controlar todas essas questões. Então, quer dizer, vamos dizer assim, a definição do nascimento de um bebê desse, para nós, depende do obstetra e ele vai nos comunicar quando estiver na hora de acontecer. Se for só complementar, o Dr. Fábio falou assim, ó, claro, junto com a evolução da neonatologia, a evolução da obstetrícia nos acompanha, óbvio. Senão nós seríamos capengas. Também, né? É um pilar, né? Não, e é um grupo de trabalho, é um né? Grupo de trabalho, obstetra então faz parte, assim como nós falamos da questão da enfermagem e da UTI neonatal, o obstetra junto com o pediatra é extremamente importante para a gente ter esse... E dentro desse trabalho de equipe multi, né, a gente pensando, né, o parto vai acontecer prematuro e a gente vai se preparar para receber esse bebê. Temos outros membros da equipe que também vão ser essenciais durante esse processo, né, de tratamento do paciente. Vamos falar um pouquinho sobre esses outros colegas que contribuem aí no cotidiano e como eles entram na assistência desses bebês. Na realidade, assim, a UTI neonatal, hoje, ela tem que ter vários braços, né, de assistencial e várias especialidades associadas à UTI. Então, assim, nós já falamos de uma enfermagem extremamente competente, né, que, uma modéstia à parte, na UTI neonatal da Hospital da Unimed, nós temos isso, né, até porque, como o Dr. César falou, funcionários de muitos anos com uma experiência grande, além de capacitações que são feitas lá periódicas, né? Então, a questão da enfermagem e também áreas de apoio, né? Como, por exemplo, fisioterapeutas, né? Nos ajudam muito na questão de desenvolvimento desses prematuros, fonoaudiólogos, né, Tati? Que nos ajudam na questão, principalmente daquela criança do prematuro, quando começa a sugar no seio da mãe. O fonoaudiólogo é extremamente importante ali. Uma equipe de laboratório, né? Porque essa coleta de sangue nesses prematuros, às vezes, é bastante difícil, né? Então, ter um laboratório assim que nos ajude e também com todos os mecanismos de exames hoje que a gente precisa nesses bebês, então isso também é extremamente importante. Né? E aí várias especialidades, né? Outras como cardiologia pediátrica, como neurologia pediátrica, como cirurgia pediátrica. Então, vários profissionais que nos ajudam, né, César, nesse momento difícil, porque esses prematuros podem apresentar várias situações, né, de descompensação cardíaca, neurológica. Então, isso aí, realmente, toda essa equipe, Tati, é muito importante hoje na UTI neonatal. Então, tu tem que ter essa rede de apoio. E ainda bem que nós, né, depois desses anos todos, nós temos toda essa rede lá na UTI neonatal que nos ajuda a fazer esses prematuros sobreviverem cada vez mais prematuros e com uma resolutividade melhor, né? Ou seja, bebês que saem cada vez melhor da UTI neonatal. Acho que cabe a gente lembrar também o trabalho da psicologia. Exatamente. Né? Isso eu queria só complementar o que o Dr. Fábio falou. Hoje eu acho que tem duas palavras que são extremamente importantes também no nosso trabalho, na UTI neonatal do Hospital da Unimed. Acolhimento e saúde mental. Tá? Aproveitando a deixa da Tatiana, há uma preocupação desde o momento que o bebê entra em acolher essa família. Tá? E por quê? Porque nenhuma família está preparada para ter um filho prematuro.
né? Na cabeça das pessoas, as pessoas decidem ter um filho na expectativa dele nascer com saúde, nascer bem, ir para casa, certo? E esse sonho é cortado. Então, todo aquele planejamento de vida, de família, é totalmente desorganizado, tá? Então, isso para nós é extremamente importante, porque esses bebês vão ficar longos períodos dentro da unidade, como o Dr. falou. Então, essa família, além do choque daquela situação inesperada, vai ter que conviver com situações de estresse periódico em função de complicações, como o Dr. falou, infecção, uma hemorragia cerebral, de estresse de ter o filho, talvez, será que ele vai sobreviver? É um estresse contínuo, tá? Que leva a família a se desorganizar muitas vezes. Então, como nós não temos condição de antever e se preparar essa família antes do nascimento do bebê prematuro, há uma intenção, um foco de acolher essa família o mais rapidamente possível e criar vínculos dessa família com o grupo assistencial. O grupo assistencial é médico, enfermeiro, nutricionista, com o apoio, até o pessoal da higienização, da hospedagem, pessoas que estão diariamente nos ajudando a manter o funcionamento da unidade para que essa família seja acolhida. E que é muito comum acontecer, essas pessoas se chamam pelo nome, trocam informações via o Instagram, né, com o tempo, e muitas vezes são convidadas aí no aniversário da criança, depois em casa, pelo vínculo que se cria. Então a gente tenta, de uma forma humanizada, sentido mais amplo, diminuir o sofrimento dessas famílias. Porque a gente sempre comenta, é um dia atrás do outro, é um dia atrás do outro. O bebê está bem e subitamente ele pode ter uma infecção, como foi dito, né, ter uma complicação, uma hemorragia cerebral, e aquele bebê que estava bem, dá uma vacilada com risco de óbito. Então, essas famílias tentam empurrar o estresse, tá? Isso é complicado, a gente sabe disso. Então, como o Dr. Fábio falou, assim, a gente quer acolher esse grupo multidisciplinar, é fundamental. Não adianta a gente fazer uma prescrição médica perfeita, uma nutrição parenteral perfeita, uma gasometria perfeita, o respirador está funcionando super bem, o bebê clinicamente o bebê está bem e a família está desamparada. Não tem sentido, né? Tá? Então a gente tem que pensar no geral, no grupo. Então aí que está a importância do grupo, todo o grupo que trabalha conosco, né? E é muito legal isso, tá? Eu acho fundamental, a nossa rotina, e as famílias precisam desse apoio, tá? Senão outra coisa que é importante comentar é que o prematuro vai sair da unidade, vai receber alta hospitalar, mas vai exigir dessa família também um cuidado fora do padrão. Né? O Dr. Fábio teve né? Fora do padrão um longo tempo. Então a gente tem que preparar essa família também para receber essa criança em casa. Claro. Com todos os cuidados que ela vai necessitar também a nível ambulatorial. A gente costuma brincar né? que... É complicado, gente. Não é assim. E a alta, ela já começa na admissão, né? Tá. Quando entrou para dentro do serviço, a gente já está pensando sobre isso, né? Muitas vezes as mães entram em depressão, tá? Se afastam do bebê, não conseguem produzir leite materno, por essa depressão que elas sofrem. Então, isso coisas que vêm a minar a evolução clínica do bebê. E o bebê precisa da presença da família, né? Precisa desse contato familiar. Tá? Isso é fundamental. Isso é uma coisa que mudou muito, né, César? Antigamente, a família tinha um horário X para entrar. Tipo TI adulto, assim, entra né? assim, entra X, tá? E aí... Tem as informações, vai embora. Vai embora. Não, isso não existe. Hoje em dia a gente pede principalmente a mãe, mas o binômio mãe e pai também, né? Fiquem dentro da UTI neonatal, porque a gente sabe que isso aí muda muito a evolução desses bebês. Então, isso mudou bastante também, essa questão. Quando a gente começou, né, César? Não era assim. E hoje a gente tem uma infraestrutura diferenciada, né? Nossa área física permite com que as mães elas possam ficar, né? Poltronas reclináveis, um local apropriado. Também, é físico também, exatamente. Refeitório, mini refeitório. Um estar para essas familiares descansarem, composto de cozinha, sofá, televisão. Muitos pais dormem lá na nossa unidade, lá nesse conforto. Então ficam dias continuamente nos períodos mais críticos ou no início da internação do bebê, porque não conseguem sair. Tem que ficar ligado à criança
com todo direito, óbvio, a apreensão do que vai acontecer. À medida que a criança vai evoluindo e eles vão se sentindo seguros do grupo, porque é um bando de gente totalmente desconhecido, que aparece subitamente na frente deles, teu filho é prematuro, tá? Corre risco de morrer, nós vamos tratar ele. Pessoal, quem são essas pessoas? Eu nunca vi vocês na vida. Daí, essa proposta, esse trabalho, quebra essa barreira. Quebra a barreira para as pessoas começarem a se sentir seguras, mas exige tempo e um bom trabalho, né? Então, isso é fundamental, tá? E com o tempo as pessoas convivem, batem papo com os funcionários. As famílias ficam amigas. Né? Então, assim, isso é um mérito, tá? Isso é uma coisa extremamente... E ficam aderidas à criança. Conseguem trabalhar a sua ansiedade. Os seus medos, né? Reduz o tempo de internação do bebê, né? Porque o vínculo acaba ficando maior, né? A gente percebe que essas famílias ficam mais seguras e a gente tem também outras formas de trazê-los, que não só individualmente, mas no grupo de pais. É uma baita oportunidade que a gente tem, né? De compartilharem as histórias e até aquela coisa, né? Não, eu tava achando que a minha situação era pior. É mas, uma outra grande ideia, né? Claro, esse grupo de pais é fundamental. É uma forma proativa que a gente tem de minimizar o dano de tudo isso, né? O grupo de pais é uma coisa que é meio uma catarse, assim, de grupo. As pessoas quebram as suas barreiras e com o apoio da equipe de psicólogos que a instituição oferece, com o comando da Cleusa, né, nossa psicóloga, né, a gente consegue trabalhar isso e eles trocam sentimentos entre os pais, porque como muitas vezes os pais ficam muito assim focados na situação particular e os bebês têm quartos, boxes, assim, muitas vezes não tem tempo de conviver e o momento de trocar sentimentos entre eles é uma coisa que é bem interessante, é uma experiência meio brutal, assim, de sentimentos entre eles e com a própria equipe de assistência, né? Acho muito interessante. Mas pesa às vezes, né? Às vezes pesa. Pesa. Quando tu tem bebês muito graves, né? Sim, muito graves. Mas é uma coisa muito salutar, porque eu acho que essa troca de experiências é bem interessante. Sentimentos, né? Minimiza o impacto de tudo isso, né? Ué. Então nós vamos nos encaminhando aí pro final desse nosso bate-papo e o que vocês, assim, gostariam de deixar como mensagem, né, sobre esse mês dedicado ao assunto, o que vocês veem para o futuro da neonatologia, né? O que a gente pode se preparar aí? Eu acho assim, primeiro, é importante ressaltar que a nossa cooperativa, a Unimed, né, ela investiu muito forte nessa questão materno-infantil, né, nos criando praticamente um hospital materno-infantil, porque, para quem ainda não conhece, né, a nossa estrutura, o hospital da Unimed, ele está dividido hoje em 2 blocos, né? Então, o bloco que é a torre 1, nossa, que é a torre onde está o UTI neonatal e a maternidade, ela ocupa todo um andar, né? Isso nos ajudou muito, nos tira aquela questão de hospital de doentes, né? Onde é que está a torre 2, onde é que estão as patologias mais graves de adultos e tudo mais, e nos deixa numa situação mais separada, né? Então isso aí é muito legal, eu acho que é muito bom isso aí para nós, nos dá um respaldo muito bom para mostrar para os nossos clientes que ali se trata de mãe e bebê, né? Então isso é uma coisa que a Unimed teve essa ideia bem interessante, então nos ajudou bastante e a gente fica muito grato por isso aí. Essa gratidão, na realidade, não só nossa, como da população que é assistida pela Unimed, porque afinal de contas, né, as gestantes que são atendidas pela Unimed podem ficar seguras e ficar tranquilas, né, que elas têm um local muito bom, caso de cuidado, né? Exato, caso venha a precisar, né? Claro que a imensa maioria das gestações correm muito bem, né, que evoluem bem, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, essa questão da segurança do parto lá no Hospital da Unimed é extremamente importante,
e a gente recebeu isso da Unimed. Em relação a, como eu falei no início, né, um mês da prematuridade, um mês dedicado à prematuridade, como o Dr. César antes falou, a quantidade de prematuros que nascem no mundo hoje, eu acho que é mais do que justo, né, ter um mês dedicado a esses prematuros, porque isso traz uma consciência a nível, vamos falar do Brasil, a nível nacional, né, porque esse é o mês nacional da consciência da prematuridade. Então, a nível nacional, a gente tem essa valorização, né? E acho que isso aí é extremamente importante, né, César, para valorizar e atentar para todas essas questões da prematuridade. Não, obviamente, estava complementando, nós tivemos a felicidade do Dr. Fábio, eu e outros colegas da equipe que já vinha trabalhando, nós participamos do projeto dessa unidade. Então a unidade foi projetada dentro das nossas necessidades, né? Então isso foi uma coisa muito boa, que do ponto de vista administrativo, como empresa, nos foi dada essa oportunidade de, olha, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Então a unidade ficou da forma que nós queríamos que ela existisse, tá? Então isso foi nos dar uma segurança legal. E eu acho que da minha parte, assim, tá encerrando, Tati? tá terminando já? Estamos, Putz, o tempo então tá. Nosso tempo urge. Tá, então eu acho assim, gente, só uma mensagem que eu deixar para vocês é que a prematuridade hoje em dia deixou de ser uma situação de exceção nas nossas vidas como comunidade, como médicos, como enfermeiros. Então, a gente tem a obrigação de atender muito bem os prematuros, porque eles são o futuro, certo? São o nosso futuro, são futuros crianças que vão na escola, vão trabalhar, vão produzir, vão conduzir o nosso país. Então, assim, é nossa obrigação como cidadão abraçarmos essa causa, porque é um ser que veio sem querer para o mundo. Ele estava esperando no outro para nascer mais tarde. Então, por circunstâncias não desejadas por ele, ele teve que nascer antes. Então, é nossa obrigação de cuidarmos o melhor possível dessa criança, que ele vai ser realmente o nosso futuro, vai ser um cidadão. E evitarmos, assim, o grande objetivo, eu acho que o Dr. Fábio com certeza tem em seu consultório, a gente tem visitas de ex-prematuros, tá? O que mais nos deixa feliz é receber ou ser visitado ou receber em nosso consultório, né, Dr. Fábio? Um prematuro extremo que está clinicamente bem e cognitivamente bem, ou seja, uma criança inteligente, que está na escola, que está tendo uma relação social adequada. Esse é o nosso, como eu digo, a cereja do bolo do nosso trabalho. Porque o nosso trabalho não se encerra quando dá alta hospitalar. Tem-se uma longo acompanhamento desses bebês até que ele demonstre para nós, ok, cara, tu fez um bom trabalho. Eu sou uma pessoa normal. Porque nós não temos como avaliar isso quando eles recebem alta. Vai na escola, vai aprender. Isso parece cruel o que eu estou dizendo, meio pesado. Mas essa é a realidade. A gente não tem como avaliar. Às vezes é muito comum essa pergunta da família para nós. Doutor, como é que ele vai ser no futuro? Quais são as sequelas? Quais são as sequelas? Daí abre uma porta, uma amplitude de situações que a gente pode antever conforme a evolução clínica do paciente, mas que vão se concretizar. Aí é a importância do trabalho ambulatorial, depois com especialista, com neurologista, com fisioterapeuta, com pediatra, né? Para dar suporte a esse bebê e suporte à família. Porque o caminho é longo. Né? O caminho não se restringe só dentro da unidade. Então, o acompanhamento dessa família pós-alta é extremamente importante. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, acho que, mas eu fico muitas vezes, eu fico embargado, como às vezes, algumas vezes, vem antigos pacientes nos visitar na unidade. Meu Deus, está ali aquela criança. A gente reconhece o paciente pelo pai, a mãe, mas não a criança mais, está crescida. Então, assim, né? Está grande já, está lá. Pô, está bem na escola, está legal, está inteligente, não tem nenhuma sequela motora. Pá, isso para nós é fechar, assim, com chave de ouro o nosso trabalho, tá? Eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? Eu acho muito legal isso. Isso é um retorno, né, Dr. Fábio, que a gente gostaria de ter sempre.
Mas muitas vezes a gente não consegue. Não é possível, né? Não é possível, né? Essa é a nossa realidade. Em questão de prevenção, qual é a melhor prevenção do nascimento prematuro? É um bom pré-natal, né? Então, na realidade, começa com o obstetra. E esse é, vamos dizer assim, qual é a melhor notícia para dar é que para nós médicos é saber que o pré-natal está sendo feito adequadamente. Então, seja a nível de SUS, hoje realmente os postos aqui no Novo Hamburgo nos dão bastante ajuda nisso, seja a nível privado. Então, um bom pré-natal que é o grande segredo desses nascimentos. Perfeito. O conceito dos 1000 dias. O que quer dizer dos 1000 dias? Os 1000 dias engloba os 9 meses da gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança. Esse é um conceito geral, né? Independente da criança ser prematura ou não. Mas tudo que nós pudermos fazer de bom, de correto, de assistencial para uma criança nesses primeiros 1000 dias de vida vai repercutir com certeza na vida adulta. Então essa nossa porta, nossa brecha que a gente tem para trabalhar na pediatria, hoje cada vez mais, independente da pessoa fazer neonatologia ou não, mas esse é o pensamento, é uníssono, né? Esse é universal. Então, tudo que nós podemos fazer nesse período vai repercutir na vida dessa criança, quando adulto. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? Então, por isso que o comentário, o acompanhamento não termina na alta, segue-se, né? Por aí. E é isso aí. Então, a gente agradece imensamente aí a participação do Dr. César e do Dr. Fábio, né, nossos convidados aí de hoje. E estendemos o agradecimento, então, a toda a equipe assistencial da UTI neonatal do Hospital Unimed Vale dos Sinos, né, que ao longo aí dos seus mais de 25 anos de atuação, tem muitas lindas histórias para compartilhar, muitas pessoas já chegaram, outras saíram, e esse serviço continua aí trazendo resultados maravilhosos. Então, nosso muito obrigado a cada um dessa equipe que dedica diariamente, né, o seu amor, o seu carinho para cuidar do amor de alguém. Muito obrigada.